Bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia de bate-papo com autores aqui no podcast do Livro Não Me Livro. Ai, que maravilha! E o nosso escritor já entrou. Vamos chamar? Parar de bater papo logo? Peraí. John, vou enviar para você super artístico. Oi, Olá, John! Seja bem-vindo! Tudo bem? boa noite, Monique, tudo bem? Que maravilha ter você no meu projeto. Obrigada, tá, Eu querido? fico muito feliz, tanto pelo convite quanto pelo espaço aqui, que a gente sabe que é muito importante hoje, tanto no mundo da literatura quanto no mundo em geral, porque a gente sabe que são poucas chances para todos os nichos, né? Então, de fato, é muito importante espaço para todo mundo. Muitíssimo obrigada. Eu estava aqui reparando no seu nome artístico, John Muller. É isso? John Miller, John Miller. e Eu botei Muller, gente. Deixa eu botar aqui acho que é por rapidinho. causa Porque do acento. eu tenho todo um cronograma. E aí eu botei Muller e não Miller. Gente, é John Miller. Ouviram? Ouviram? Como é Agora, se que você me perguntar de onde Ah, saiu, não vou saber te responder, viu? pois é, gente. Eu adoro John como nome artístico. Acho muito chique, Ah, gente. em tese, Adorei. é meu nome, porque meu nome é João, João Victor Cruz. Então, de certa forma, não deixa de ser meu nome. E como É Miller verdade. é a minha descendência, acho que vai por aí, né? Ah, então tá explicado. Maravilha. Você é de qual lugar do Brasil, John? Olha, eu sou de Curitiba, tá? Mas nesse momento eu estou em São José do Rio Preto. Então, uma mudancinha razoável aí. Pois é, tá frio aí? Olha, frio estava em Curitiba. Aqui em Rio Preto é difícil a gente ter um pouquinho de frio. Esse ano foi 2 semanas e olha lá. Mas seria bom se a gente tivesse um pouquinho mais. Você conhece o Rio de Janeiro? Olha, gostaria. Não gostaria. Estava planejando, inclusive, fazer lá a minha lua de mel, mas acho que não vai rolar porque a gente está escolhendo lugares um pouquinho mais frios. Ah, que maravilha! Recém-casados, gente, vivendo aí esse conto de fadas de casamento. Se vocês vierem aqui para a Lua de Mel, ou se você, como escritor ou leitor, vier à Bienal, que esse ano temos Bienal aqui no Rio, mande mensagem para que a gente possa aí trocar figurinha, tá? Pode deixar. Já está anotado o contato aqui. Qual o nome da tua esposa? É Júlia. Júlia, querida, Júlia parabéns Gonçalves. pelo recém-casamento. Um beijo para você. Coisa boa. Agora, John, eu tô aqui com os teus livros, a capa deles. Você tem alguma edição aí com você em mãos? Ó, em mãos eu não tenho. Se você quiser, eu posso utilizar a versão digital que eu tenho no meu computador aqui do lado. A edição física, infelizmente, não está comigo, tá? A 2 cidades de distância. Não sou escritor profissional, então lógico que não está publicado com centenas de edições. Eu tenho uma só física para mim, que está na casa da minha noiva no momento. Mas se a gente tiver que conversar sobre ele, não tem problema nenhum. Está aqui no cantinho aberto, já preparado para isso. Ah, então mostra pra gente a capa. Tem como você mostrar? Bem Para o lógico, deixa eu pessoal só ver. virar a câmera aqui, porque eu tinha feito uma gambiarra. Aqui Ai, tá linda essa capa. tem alguns, inclusive fui eu que fiz, viu? Eu sou designer, então já facilita o trabalho. Olha, já deixa aí a indicação do nosso Ó, autor, que é design e esse, faz capa. é, essa Ah, capa aqui, que é o livro que a gente está escrevendo agora, não fui eu que fiz, foi um colega meu, mas de resto, tanto o primeiro quanto o segundo, os outros livros também, foi tudo autoria própria, né?
Tá lindo esse Arabella 2, gente. Arabella e a origem das lendas. Essa tua capa, John, que foi você mesmo quem produziu, ali no fundo, quando eu bati o olho, porque você me mandou a outra capa vermelha. Quando eu bati o olho, eu achei que aquilo fosse a Pedra dos Irmãos, daqui do Rio de Janeiro. Que a gente tem uma vista, né, da praia de Ipanema, exatamente como aquela montanha que você botou na sua capa. Essa aí mesmo. Gente, tá linda essa capa, tá linda. Como é que surgiu o projeto para você idealizar e colocar em prática essa tua capa de Arabella 2? Olha, para começar, eu sempre pensei em uma questão mais cinematográfica. Toda a saga de Arabella foi pensada numa questão cinematográfica, questão de um conceito de livro-série. Eu não sei exatamente se isso existe, mas se não existe, eu inventei. Se eu não inventei, provavelmente eu estou copiando de alguém que eu não conheço. Mas a questão foi pensada em ser estilo série, tanto que o livro não são capítulos, são episódios. O estilo de narração é cinematográfica, é um estilo de série, de roteiro, de filme, então é mais puxado para esse lado, uma linguagem de fácil entendimento. Então a capa também foi pensada a partir daí, para que se assemelhasse a uma capa de filme, realmente, né? Deixa eu voltar lá, porque é mais fácil ver a capa, né? Que lindo, gente. Essa rosa aí, você tá em dúvida em qual vai colocar? Eu não entendi. Essa rosa aí é o quê? É uma nova versão? Essa rosa é o Arabella 1, tá? Esse é o primeiro da saga, né? Que acho que eu até tenho salvo a sinopse aqui, daqui a pouco eu leio pra gente. Essa aqui é a capa de Arabella 1, Arabella 2, tá? E essa terceira aqui no cantinho no caso, a que está em desenvolvimento, o último, infelizmente o último da saga de Arabella, porque ela se transformou num personagem tão forte que já não tem mais como continuar, né? Mas a gente está tentando dar um encerramento sensacional para ela. E lógico, tem a edição especial de Natal também, acho que eu não abri. Natal também está sensacional. Eu amei também essa capa da edição de Natal. Olha lá, gente, que linda, anos 80, não é isso? Sonhos Isso, é uma 80. Sonhos 80. Como se fosse um spin-off que se passa entre o segundo e o terceiro livro. É uma história realmente especial, a edição de Natal, nesse estilo retrowave, estilo anos 80, realmente. Como a população dos anos 80 imaginaria que fosse o futuro, né? Ai, que delícia. Agora, ô John, fala uma coisa para mim. Do que se trata Arabella? Que você fez aí, são 3 livros, 1, 2, 3, o Arabella 3, que é a Utopia. Do que se trata essa trilogia? Arabella é uma mulher que apareceu sem memórias no ano de 5.339 a.C. e ela não sabe quem ela é. Ela não sabe o que acontece, ela não sabe praticamente nem o nome dela, e ela aparece dentro da Arca de Noé. Tá? O livro ele não é um livro bíblico, mas ele possui várias referências, porque a Arabella ela é uma personagem que não envelhece. E o decorrer do livro inteiro, ela precisa resolver o mistério do porquê que ela não envelhece. Quando ela começa a perceber que ela começa a se manter jovem em relação às outras pessoas que vão passando, lógico que isso é muito estranho. E tudo que aconteceu na humanidade, literalmente, é por culpa da Arabella. Seja a construção das pirâmides, a invenção da escrita, por isso que o nome é Arabella e os mistérios da humanidade. Porque tudo de relevante que aconteceu no mundo, bom ou ruim, foi por culpa da Arabella. Então, basicamente, a história parte desse princípio, que vai passando por diversas eras e tudo de relevante teve a mão ali da Arabella na humanidade. Que ideia sensacional, né? Como é que você resolveu escrever essa história? De onde surgiu a ideia de você criar uma personagem feminina com esse nome em comum, com essa pegada que vai do futuro e abordando aí muitas coisas, né, da humanidade que a gente sabe
como a escrita, as pirâmides, que é um dos enigmas da humanidade, enfim. Como é que surgiu essa ideia? Então, Arabella não é meu primeiro livro, tá? Eu considero o melhor disparado de todos os meus outros livros, porque, por incrível que pareça, a inspiração fluiu muito maior, de forma muito mais fácil, mais leve. Então, ele acabou sendo realmente um livro muito bom, de verdade. Eu não sou escritor profissional, eu faço isso porque eu quero deixar algo depois que eu morrer, eu não faço isso por vendas, eu não faço isso por fama, muito menos. Então, eu fiz basicamente iniciando isso. Sobre personagem feminina, todas as minhas protagonistas de todos os livros são mulheres, tá? Eu só escrevo protagonistas femininas. Não é uma questão de feminismo, nada de época social, mas é uma coisa minha, eu não consigo nem explicar, na verdade. Eu acho que talvez a falta de protagonistas mulheres em estilos cinematográficos, que é o princípio do livro, dessa forma, é muito, dá muita margem para a gente poder escrever, para a gente poder criar, para a gente poder pensar. Então, de todos os meus livros, todos os protagonistas são mulheres. Você tocou num ponto bem interessante aí. Monique, todas elas eu produzo personagens femininas. Você sabe que eu também sou dessa opinião. Todas as minhas protagonistas são mulheres. Eu não consigo escrever um protagonista homem. Não é por uma questão de, porque não é levantar bandeira nenhuma. Existem escritores que têm um perfil que volta ali em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Tem gente que gosta de produzir personagens fortes que são femininos e vice-versa. O John, como a gente tem isso em comum, na hora de você, por exemplo, produzir uma personagem, uma protagonista dentro de uma trilogia, onde ela vem levando a história e tem que acompanhar ali os leitores nessa trilogia, nessa saga. Qual é o teu maior desafio de construir uma personagem feminina dentro de uma trilogia? Lógico que no decorrer da história nunca foi fácil para as mulheres, a gente sabe disso. Teve épocas que acabou sendo prevalecido, mas é irrelevante perto dos desafios femininos. Não que essa tenha sido a maior questão, eu acho que a maior problematização para mim foi no decorrer dos livros, porque o livro ele toma um tom cinematográfico, mas também de comédia. Então tem muitas tiradas no meio do livro, tem piadas, tem sátiras com ela mesma, referência à cultura pop. Então tudo isso foi se levando de forma muito leve. Mas Arabella não é simplesmente um ser humano que é imortal, não é assim que funciona. Ela começa a perceber aos poucos que ela tem certas habilidades, certos dons, seja telecinese, seja controle de sinapses, esse tipo de coisa. E ela precisa começar a entender como é que funciona isso. E a minha maior dificuldade, inclusive hoje, no encerramento de Arabella 3, que está em desenvolvimento, é a administração desse poder, dessa habilidade, porque nesse livro ela já se tornou um ser tão onipotente que é muito complicado a gente encontrar desafios para ela. Então, lógico que a gente tem que partir para a pegada mais emocional, a gente tem que ir para o lado mais humano, por mais que ela não seja humana, isso é um spoiler, mas a gente tem que partir para uma pegada mais cabeça e não poder bruto. E esse tem sido a maior dificuldade, conciliar um vilão com a Arabella 3. Inclusive, a Arabella 2 se trata exatamente disso, se trata da maldade que existe nela, ela contra ela mesma. Então, é uma situação bem complicada de se escrever, mas é muito gostoso de escrever. Eu acho que eu justamente escrevo porque é delicioso fazer isso. Eu tenho que concordar com você. Tem uma seguidora que mandou uma pergunta. Gente, se vocês tiverem pergunta, manda na caixinha. Aqui nos comentários, às vezes passa batido e a gente não consegue ver. Então, manda na caixinha que sinaliza aqui para mim. Eu abro e pergunto para o escritor. Mas teve uma seguidora aqui que postou, que perguntou o seguinte. A Arabella, ela é uma vilã? Depende. Em Arabella 1, a gente leva com que exista outro vilão.
tá? Inclusive, eu participo do livro. Eu não vou falar, porque isso é uma dos maiores enigmas do livro, mas eu participo do livro como personagem também, por mais que disfarçado, de certa forma. Então, de certa forma, eu sou o vilão do primeiro livro, tá? Em terceira pessoa, lógico, mas eu sou o vilão do primeiro livro. O segundo livro, a gente entende que ela tem uma maldade interior e ela mesma precisa se combater, porque ela acaba estragando o planeta com o tamanho poderio que ela adquiriu e por causa da personalidade bem explosiva de Arabella. E no terceiro livro agora que a gente está construindo, o segundo livro é A Origem das Lendas, ele se trata das lendas urbanas do mundo, que, por exemplo, Halloween, fantasmas, tudo isso partiu através de Arabella também, é a mesma pegada do primeiro. E o terceiro livro, lógico, é um livro de despedida que se chama Utopia, que é onde a Arabella vai levar a humanidade para a utopia, para a sociedade perfeita, ou pelo menos essa é a ideia, fazer com que ela tente. Então, a ideia justamente é. Eu estou impressionada com a inteligência dele se colocar como um vilão na própria história. A gente ouve histórias assim, né? Mas a gente não conhece alguém que tenha essa desenvoltura de se colocar como um vilão na própria história. Você me surpreendeu agora, porque é uma ideia, é uma estratégia sensacional. Eu nunca tinha parado para pensar nesse ângulo. Você construiu um personagem que é você e se colocou como vilão no primeiro volume de Arabella. Como é que está essa tua expectativa quando os leitores, por exemplo, pegam o teu livro, leem e identificam isso? Ou não há uma identificação? Ó, no final do livro há a identificação. Inclusive, o maior desfecho do livro está na última página. Então, não dá para você simplesmente partir para a última página, porque, de certa forma, é tudo muito descarado. Tá? No final do livro fica muito, muito, muito evidente que isso acontece. E pode ser até um motivo de discórdia. Pode ser um final feliz, pode ser um final triste. Eu considero como um final triste para o primeiro livro. Não gosto de terminar meus livros com um final totalmente feliz, porque eu não acho isso real, por mais que a gente se trate de uma ficção. Porque mesmo na ficção a gente sabe que finais felizes completos não existem. Então a gente precisa, lógico, colocar um toque de realidade para não deixar o livro tão ficcionado e acabar desengajando uma leitura tão gostosa que é uma leitura de comédia, é uma leitura de aventura, é uma leitura que é muito boa de se acompanhar. Então, a partir do momento em que ou você começa a fazer uma linguagem complicada, ou você começa a ter ações que vão tirar o foco do livro, não é interessante. Sim, exatamente. Agora, eu estou aqui com a sinopse do Arabella 1. Eu vou ler para o pessoal se inteirar ainda mais. E aí eu vi que você colocou aqui também a sinopse do livro 2. A do 3, porque ainda está em produção, eu acredito que você não tenha feito ainda. Mas eu vou ler aqui do 1 só para a gente conhecer um pouquinho mais a Arabella, tá? Ok. A Arabella é uma jovem que aparece sem memórias do passado em um mundo desconhecido, no ano de 5.339. Ela busca entender a sua identidade e o que a levou até ali, mas logo descobre que alguém a está vigiando há séculos. À medida que os anos passam, Arabella percebe que sua aparência permanece jovem, enquanto os demais envelhecem. Em sua jornada para descobrir sua verdadeira história, Arabella descobre que sua existência está ligada a eventos importantes no universo e que suas ações podem ter causado consequências impactantes. Essa, gente, é a sinopse do primeiro livro, tá? Agora, ô John, qual foi o volume que você mais gostou de escrever? Um é meu xodó, lógico, o início é sempre muito gostoso. O 2 eu achei sensacional pelo tema de lendas urbanas, isso foi algo que faltou no primeiro e a gente veio completar no segundo, porque a origem de todas as lendas do mundo é muito interessante. Tem até lendas brasileiras do nosso folclore também, é muito interessante, foi muito gostoso de escrever.
Mas o terceiro, para mim, está sendo sensacional. Por mais que com muita dificuldade pela tamanha onipotência da protagonista, mas está sendo muito gostoso e divertido de escrever o terceiro livro, até por ser uma despedida. A edição de Natal foi muito rápida a escrita, porque ele é um livro pequeno, tem em torno de 80 páginas, eu imagino, apesar de ser um desfecho sensacional. Mas, para mim, o primeiro e o terceiro são sensacionais, o segundo é muito bom para completar o primeiro. Então, eu não leria o primeiro e o terceiro sem ler o segundo. Entendi. Quantas páginas, mais ou menos, tem esse teu primeiro volume? O primeiro tem 279. Também não é um livro muito extenso, mas não é um livro tão pequeno de se ler também. Você começou a escrever essa trilogia quando? 2016. Eu comecei com 16 anos de idade, inclusive. Então, e eu fui terminar a publicação em 2000... Não, perdão. Eu comecei a escrever em 2016. Arabella eu comecei a fazer em 2018. Tá? Então, eu iniciei a escrita com 16 anos, né? Minha idade acompanha o ano, assim, 2000. Mas Arabella mesmo foi publicada em 2019. No primeiro. Ah, e tudo de maneira independente, né, John? Sim, sem publicação externa. Muito bem. Foi você que fez a diagramação também nos seus livros? Não. Foi. Como eu trabalho com design, então acaba facilitando muito o processo de autopublicação, né? É verdade. Queria eu poder saber fazer isso tudo, gente. Eu admiro muito porque é um trabalho. Diagramar um livro é um trabalho que tem que gostar muito, porque, olha, capa também, tá, gente? É muito difícil você criar uma capa. O design é certo, com o título certo, com a fonte certa, as cores certas. Mexer com cor é talento. Não é para qualquer pessoa, não. Agora, John, lê pra gente a sinopse do volume 2 pra gente conhecer essa sequência. Você tá com ela aí ou não? Pô, só deixa eu abrir o site aqui, porque eu posso até falar a sinopse por cima, mas como eu tô focado no terceiro, eu tento me desligar dos primeiros. Eu posso ler aqui também, não tem problema. Tá com você? Se você não tiver. Eu tô aberto aqui no 2 também, se você quiser. Separa, então, um trechinho do teu livro para ler pra gente. Pode ser do início, do meio, do fim, o que você quiser. Okay. Eu vou ler aqui para vocês, gente, a sinopse do Arabella 2, tá? Após os acontecimentos do primeiro livro, Arabella é levada de volta no tempo para mais aventuras. E todo o ciclo recomeça. No entanto, dessa vez, terá que encarar mais do que somente as pessoas ou monstros, como também sua maldade interior. As sinopses estão bem legais. Lê um pouquinho do seu livro pra gente. Eu vou ler o primeiro parágrafo, inclusive, que é interessante, do primeiro livro, Arabella 1, tá? Que é o primeiro episódio, o dilúvio, tá? Você não concorda comigo que os pássaros são animais tão fascinantes? Exceto quando desejam jogar aquela substância branca em sua cabeça quando você está em uma praça ao lado de sua mãe. Nesse caso, você terá que trocar de roupa antes que pegue algum tipo de infecção. Do contrário, os pássaros são acreditados em várias culturas como os mensageiros da paz, aqueles que carregam a mensagem de boa premonição futura. Mas premonição já é futuro, não? De qualquer forma, eles são criaturas incríveis, que vivem pouco tempo, mas tempo suficiente para saber que já há terra onde ancorar. Em meio a uma tempestade terrível que acontecia, um barco gigantesco que as pessoas da época insistiam em chamar de arca navegava pelos mares. Não sei exatamente em qual mar, já que nesse momento tudo era apenas um mar. Muito bem. Agora, eu tô vendo aqui que a Arabella não é, como você comentou, teu único livro, né? Ou trilogia pronta. Você tem 101 clichês de amor. É o único livro de romance, realmente, que eu fiz. O resto é tudo ficção. Gente, como é que navega nesses mares de um lado ao outro? Escrevendo livros de vários gêneros. 101 clichês de amor. A Ilha. Do que se trata a Ilha? A Ilha, na verdade, a história dela é bem clichê e vai se desclichando, se podemos falar assim, conforme a história vai passando. A sinopse eu tenho aqui, já vou te comentar. Eu gosto muito da Ilha
porque teve uma reviravolta no meio muito interessante. Eu tive que trocar de protagonista no meio do livro. Com o livro andando, eu troquei de protagonista. Porque quando eu escrevo, eu vou sentindo, de certa forma, os personagens. Eu imagino que eles, de fato, ganhem vida. E a protagonista do começo desse livro, ela não estava tão acesa quanto outro personagem que acabou se destacando muito mais. Então, eu gosto muito desse livro por causa desse destaque, justamente. A sinopse é o seguinte. Um navio cruzeiro ilegal parte rumo ao seu destino. No entanto, em parte de seu trajeto, este acaba naufragando. Então, um grupo de pequenas pessoas conseguem utilizar um de seus botes para escapar do naufrágio. Entretanto, esse mesmo acaba tomando um rumo onde acabariam numa ilha esquecida por Deus no meio do literalmente nada. Porém, o mistério dessa ilha pode mudar o rumo da humanidade. Esse é um livro... Interessante isso, né? Mudar com anjos e o demônios. protagonista no meio da história, né? Sim. Que loucura! Você tem o Tesouro da Imortalidade, que fala sobre o quê? Típico livro de Piratas do Caribe. Ele é... E uma coisa interessante do Tesouro da Imortalidade é que ele reúne todas as minhas protagonistas, porque todos os meus livros fazem parte do mesmo universo. Então, esse livro, ele une todas as histórias, todas as protagonistas para enfrentar o vilão desse livro, que é o Bartholomew Black, um dos piratas mais temidos do mar. É super clichê eu gosto muito de utilizar isso. Mas acaba que esse amuleto que eles precisam encontrar é tão forte que precisa reunir todas as protagonistas, incluindo a Arabella, para que possa ser derrotado. Se é que consegue. Porque, como eu disse, eu não gosto totalmente de finais felizes. Você hoje tem quantos livros publicados? Publicados são 7, tá? Mas no total são 8, porque Clichês de Amor não está publicado. Ele foi um livro que eu fiz em especial em homenagem à minha noiva. Por isso que eu fiz um livro de romance. Eu não gosto muito do nicho de romance, eu prefiro a ficção. Gosto mais de criar, de ser o Deus do meu livro, por exemplo, né? De poder fazer o que eu bem entender, lógico, de acordo com uma lógica, mas por isso que eu fiz o livro de romance, mas foi especialmente para ela. Ele não está publicado por isso. Foi uma homenagem a ela. Ah, que fofo. Agora, você com vários livros publicados, produzindo a terceira saga de Arabella, fazendo suas capas, tendo essa produção independente, que a gente sabe que publicar no Brasil de maneira independente é muito difícil, né? Qual é a tua opinião sobre a publicação independente no Brasil? Olha, sempre que eu comecei a escrever, desde o meu início, a ideia nunca foi publicação por fama, por dinheiro, por distribuir livros. Então, eu nunca me apeguei muito à questão de publicação com editoras, com publicações, de fato, em massa. Tá? Eu sempre foquei numa criação de qualidade para que exista alguma coisa minha depois que eu partir. Então, esse foi sempre o meu início. Sempre eu parti desse ponto para que eu pudesse criar meus livros. Eles estão publicados porque, lógico, precisa estar em algum lugar, se eu quiser mostrar alguma coisa para depois promover. Mas a ideia nunca foi fazer isso, então eu não posso te expressar uma dificuldade, porque na verdade eu nunca nem tentei. A ideia nunca foi essa para começo. Lógico, se vier acontecer, ótimo, melhor. J.K. Rowling está aí para expressar o máximo que aconteceu nesse nível, né? Mas não é a minha ideia inicial. A minha ideia inicial é realmente ter um livro de qualidade para que as pessoas saibam um pouco do meu pensamento, de quando eu ainda realmente existia. Muito bem. Agora, escritor de trilogia, né? Para você produzir uma trilogia, você precisa, inclusive, ter uma pegada diferenciada. É diferente da gente sentar e escrever um livro com início, meio e fim, num volume único, onde a gente já sabe como vai terminar, já sabe como vai desenrolar, mesmo que os personagens tenham voz. Trilogia, com cada volume tendo aí 200 e tantas páginas,
como é que foi a tua estrutura para montar a história? Você já tinha essa ideia? Ok. Mas na hora de colocar no papel, você montou um esqueleto, você precisou fazer pesquisas para abordar temas que você ia inserir na tua história. Como é que foi o teu processo criativo? Arabella foi um livro muito, nesse esquema, muito complicado de se escrever. Porque como tem a maioria das partes de tudo da humanidade, e o que aconteceu, lógico que demandou muita pesquisa. Eu não podia colocar algo que não foi de fato real, que aconteceu. Batalha romana, as pirâmides, como eu já disse, Stonehenge, entre outras questões. Então, tudo eu tive, lógico, que pesquisar muito bem para poder colocar. E eu não sabia, a princípio, que a Arabella seria uma trilogia. Eu gostei muito de escrever a Arabella, foi a minha protagonista preferida, ainda é, e é por isso que eu parti para um segundo, terceiro e edição de Natal. E eu, com a minha memória maravilhosa que eu tenho, lógico que eu tive que voltar e reler inteiro para que não ficasse nada sobrando do primeiro para escrever o segundo e o terceiro. E nesse quesito demandou muita pesquisa do meu próprio livro, se você me perguntar muito sobre o meu livro, eu não vou lembrar. Minha noiva hoje sabe melhor do que eu. Inclusive, meu primeiro livro, Origem de Finzalore, eu não lembro absolutamente nada sobre ele. Nada, 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 de verdade. E, inclusive, não gosto. Mas, de certa forma, é muito gostoso escrever, mesmo tendo que buscar toda essa estrutura. Que coisa, né, gente? Agora, John, me fala uma coisa. Arabella, esse nome surgiu, é nome de alguma origem específica? Veio da tua cabeça? Porque o nome Arabella é incomum, né? Como é que surgiu esse título para a tua trilogia? Todos os meus personagens, eu pesquiso o significado do nome. Eu não vou escrever personagem algum sem entender o significado do porquê tem aquele nome. Eu procurei bastante nomes, tá? Para escrever, tanto que todas as minhas protagonistas têm, de certa forma, um nome que se relacione com a personalidade, com quem elas são, com o planeta em que elas vivem. E a Arabella não foi diferente, foi porque eu busco o primeiro significado, depois do significado eu procuro um nome que tenha a origem desse significado, né? Então a Arabella casou com tudo que eu precisava no livro, assim como na ilha, por exemplo, o nome Valentino, da protagonista que se tornou, acabou batendo muito bem. Então tudo é o significado do nome para depois o nome em si. Eu não, lógico, a Arabella é um nome forte, um nome bonito, um nome, né, bem interessante, mas foi principalmente por causa do significado. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Natan. Ele pergunta o seguinte: houve algum medo de misturar as histórias? No Tesouro da Imortalidade? Houve. Houve sim, porque a gente não pode dar ponto sem nó. Se a gente escreve sobre uma protagonista e precisa colocar outra protagonista do livro junto, a gente não pode menosprezar nenhuma das duas, porque a gente sabe que ambas têm a sua importância. As histórias precisam bater uma com a outra, já que elas fazem parte do mesmo universo. E tem toda a questão de toda a história, de todas as histórias que aconteceram. Então, é bem complicado para colocar. A gente tem que fazer pesquisa, tem que ler os 2 livros que for colocar, os 3, 4, 5 de todos os protagonistas, para poder juntar. Não é fácil, a gente tem que fazer pesquisa, mas no final sai um resultado muito interessante, com muitas referências, muitos easter eggs, muitas sátiras, muitas piadas, bem bacana. O resultado final é recompensador, mas não é fácil. Pois é, eu já ia inclusive te perguntar sobre isso. Houve algum escritor ou escritora ou alguma obra literária que influenciou diretamente na tua escrita, na produção de Arabella ou não? Como eu disse, eu sempre não parti para esse lado. Eu gosto, lógico, eu gosto muito de Howard Pyle, tá? Mas não é por causa dele a escrita, até porque a escrita é totalmente diferente, tá? Eu busquei uma escrita cinematográfica, uma escrita de série. Então, para quem for ler Arabella, para quem for ler os outros livros, exceto o primeiro, tem uma pegada muito roteiro de filme, muito roteiro de série. Vai sempre estar auto-explicado quem é que vai estar falando. Não vai ser só um tracinho. Vai ter o nome na frente. Sempre vai estar explicando o cenário, vai estar explicando a roupa.
Sempre. É um livro muito fácil de ser lido e engraçado. Então, essa forma de se escrever não foi baseada em ninguém. Foi baseada na cinematografia de verdade. Para se assemelhar a conteúdo visual. Muito bem. Agora, você falou aí que estava produzindo, está produzindo, né? A Arabella 3, Utopia. Já tem aí uma previsão de quando ela vai estar no mercado? Falta muito para você terminar? Como é que está isso? Olha, estou tendo uma dificuldade muito grande na administração do poder de um ser quase onipotente para tentar encontrar desafios. Mas está fluindo bem. Está fluindo muito bem. Provavelmente até o final desse ano, a Arabella 3 Utopia já vai estar disponível. Tem uma outra pergunta aqui. Quando criou a personagem, foi difícil limitar os poderes até chegar no nível atual? Houve ansiedade? Não. Eu sempre quis ter um personagem tão poderoso quanto qualquer outro um super-herói, por exemplo. Inclusive, tenho muita vontade de escrever algum livro sobre super-herói. Mas não foi complicado. Isso foi de forma muito fácil, de forma muito gradativa. Porque, ao mesmo tempo em que ela precisava utilizar essas habilidades, esses dons dela, ela ainda não sabia fazer isso. Então, eu tive muita abertura, muita brecha no primeiro e segundo livro para fazer com que ela pudesse aprender de forma gradativa, de forma linear, para que não houvesse uma explosão, simplesmente aprendeu. Foi muito tranquilo. Isso foi realmente muito tranquilo. E muito gostoso. Você sabe que a Arabella tá me lembrando, você falando, eu escuto você falar de Arabella, né, dos poderes, e eu tô remetendo a Arabella àquela Lucy. Eu não sei se você já viu Lucy, sabe? Galera, quem estiver aí na live, Lucy é uma personagem que foi criada pela... Quem fez foi a Scarlett Johansson. E o nome do filme é Lucy. E ela usa 100% da capacidade mental dela, coisa que a gente não consegue. A gente trabalha aí, talvez, 10% do cérebro. E ela tem poderes que ela não consegue controlar, e aí vai desenrolando em cima disso. A Arabella parece alguma coisa assim ou não, John? Muito, tem. Inclusive tem referências ao filme. Em Arabella 3, esse que está sendo escrito. Existem, inclusive, referências ao filme. Eu gosto muito do filme, apesar de não ter gostado tanto do final, achei que poderia ter sido melhor. Mas é muito, muito parecido, de verdade. Tem muitas coisas muito próximas que aparecem no filme, também aparecem no livro. Tem muita coisa parecida. Não tem como fugir, né? Querendo ou não, é uma comparação inevitável. É uma protagonista feminina que adquire uma habilidade muito grande. Então, não tem como evitar a comparação. Mas sim, muito parecido. Quem não assistiu Lucy, assista. O filme é aquele filme de ação, mas que mostra que a gente não está preparado para usar 100% da capacidade cerebral e a gente só usa 10%. E isso já fazendo grandes coisas pela humanidade. Imagina com 100%. Exatamente. Né? Agora, John, me diz uma coisa. Escritor independente, publicando vários livros, produzindo trilogia. Qual é o conselho que você dá para um escritor independente que está na batalha de publicar livros hoje no Brasil? Olha, eu acho que não só para escritor. Eu não sei se eu estou no nível de dar conselho para escritor independente, mas se eu estiver, o que eu posso falar é que independente do que a gente faça, independente do nosso trabalho, porque esse não é o meu trabalho, esse design, mas a minha facilidade em escrever é porque eu gosto de fazer isso, é porque a gente gosta de escrever, de ter o nosso próprio mundo. A publicação em si é uma questão muito mais complicada, então a paixão tem que ser muito grande. O que eu poderia dizer é que se você tem uma paixão realmente muito grande pelo que você está fazendo, compensa qualquer esforço. É muito complicado, assim como um regime que a gente faz não é fácil, assim como um aprendizado de uma nova língua, do novo idioma. A gente sabe que não é fácil, mas se a gente realmente gosta do que a gente está fazendo, o simples fato de eu e você estar aqui conversando já dá aquele prazer de saber que está valendo a pena. Então, sempre procurar algo nesse sentido, procurar fazer o que realmente
é prazeroso. Seja na publicação, seja na escrita, mas que não te faça desistir. Porque é muito fácil desistir. Muito fácil, mas é muito mais fácil desistir do que dar certo. Então a gente precisa ter essa paixão para que isso não faça a gente desistir. Ter uma perspectiva maior no final, não no começo. É verdade, concordo. Lembrando que a Arabella vai ser produzido o episódio dela semana que vem, já vai estar no Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Vou marcar o nosso escritor, assim como essa entrevista também. Vocês vão poder assistir aí em todas as plataformas. Agora, John, o que os leitores podem esperar de Arabella, volume 1, volume 2 e futuramente de volume 3? Como eu disse, é um livro muito divertido se ler. É um livro numa pegada realmente de comédia e aventura. Então, lógico, nem todo mundo gosta das piadas. Tem referências a séries inteligentes, como Doctor Who, como Sobrenatural, como séries nesse sentido, a filmes também. Então, é um livro para você, se você já assistiu Doctor Who, Sobrenatural, Interestelar, o filme Interestelar, a Lucy, como isso é muito semelhante, só que com a pegada junto de comédia. Então, é um livro para dar risada, é um livro para se emocionar também, dependendo do capítulo, e no final de todos os três, inclusive da edição especial de Natal, e muita reviravolta, de todos os lados. Ai, adoro esses plots, gente. Você falou anteriormente que começou a escrever muito cedo, muito novo, que você já tinha essa prática com a escrita. Em algum determinado momento nessa sua trajetória da escrita, não necessariamente da publicação, mas da escrita, você passou por um bloqueio criativo ou isso nunca aconteceu com você? Já, eu acho que com todo mundo acontece. Tem épocas na vida que a gente não está inspirado, tem épocas que a gente está passando por dificuldades psicológicas grandes, tem épocas que a gente quer complicado escrever. Eu passei mais de um ano para terminar a Bela 2, porque eu não consegui escrever, e eu não escrevo se eu não estiver inspirado, porque eu quero que o livro saia com qualidade, eu quero que ele seja um livro bem feito. Eu não vou simplesmente escrever porque eu tenho uma data pré-definida. Uma das vantagens de ser um autor independente, a gente não tem uma data pré-definida para lançar alguma coisa, e aí a gente pode fazer isso com qualidade. Então, lógico que a gente tem bloqueios criativos, mas passa. Tudo na vida é uma fase. E lógico, se a gente se buscar inspirar, se a gente se buscar ouvir músicas, ver filmes, ler. Eu, particularmente, sou um escritor que eu não gosto de ler, eu gosto de escrever. Mas justamente por essa imaginação, essa capacidade imaginativa de ser o dono do meu próprio mundo, né? E não só de acompanhar outros mundos. Então, é muito interessante isso de você buscar acabar com o seu bloqueio. Mas não é fácil também, como nada é. Mas ele acaba. Todo bloqueio criativo acaba. Muito bem. Agora, Arabella, para quem quiser adquirir ou e-book ou livro físico, aonde está a venda, como os leitores conseguem aí chegar até a tua história, a tua trilogia? Todos os meus livros são autopublicados pelo Clube de Autores, então todos estão lá, exceto Clichês de Amor, que foi um livro exclusivo para minha noiva, inclusive, que está assistindo. Um beijo, meu amor, eu amo muito você. E todos eles estão disponíveis, tanto no Clube de Autores, quanto na Amazon, Casas Bahia, Magazine, tem muitas plataformas, mas o mais interessante realmente para se adquirir é no Clube de Autores, que lá você consegue uma diversidade maior. Seja na capa, seja no livro, se você quer colorido, do tipo de papel, então é muito mais fácil de encontrar por lá. Até porque nas outras, geralmente é só a versão física. No Clube de Autores, todos os meus livros, exceto Arabella 1, que é um livro um pouco mais especial, então não existe a versão dele e-book, né? Então todos eles estão disponíveis no Clube de Autores, e-book e versão física, exceto Arabella com versão digital. Tem uma pergunta aqui. A gente até está disponível na Amazon, na versão e-book, né? Sim, Qual é a faixa etária dos teus livros? É jovem adulto. Jovem e adulto, não jovem adulto, no caso. 16 aí, 16, 18?
16, 16 18 já pode, né? Até, na verdade, se fosse para a gente considerar sem uma classificação tão correta, seria do 16 até os 32, 35, até mais, na verdade. Mas se tiver mais que isso, mais puxado para o lado de ficção. Meu pai, por exemplo, ele ama DC, Marvel, ele gostaria, e ele tem mais de 40. Mas é mais voltado para o público jovem e adulto também, que eu acho que é mais fácil de entender as referências do livro, as piadas e tudo mais. Muito bem. Ô, John, qual é o seu Instagram? Para quem quiser te seguir, de conhecer mais sobre o teu trabalho, trocar uma ideia com você sobre a Arabella. Qual é o teu Instagram? Ó, eu não tenho um Instagram comercial, tá? Meu Instagram ele é particular, mas não tem problema nenhum, é john.milleruf. Tá? Você pode botar nos J-H-O. comentários aqui? Oi? Eu coloco aqui, ó. É, isso. Que aí o pessoal já corre lá e já te segue. A Valentina está aqui, perfeito, vou em busca. Vou mandar aí o Instagram do autor, Valentina, caso você queira seguir para acompanhar a Arabella lá. Já John.Mullerrufo. Muito bem. Eu vou marcar o autor na live e vou colocar ele como colaborador, porque assim vocês podem assistir a entrevista no feed dele ou no meu feed, que é a Monique MM18, os dois aí. E, claro, no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá e já se inscreve. John, querido! Que bate-papo gostoso sobre a Arabella que a gente teve, hein? É sempre Conhecer a muito gostoso conversar sobre esse tipo de coisa, né? É sempre muito bom falar de literatura, falar de livro, construção de personagem. Eu estou muito feliz que você topou participar do projeto esse mês de julho, para vir aqui conversar sobre o teu trabalho, deixar que os leitores aí conheçam ainda mais a tua trilogia. Eu só tenho que te agradecer. Desde o primeiro contato, você foi super receptivo. E eu acho que a magia está aí, em você poder receber, em dar, em proporcionar um espaço e essa ponte com os leitores. Eu só tenho que te agradecer, desejar todo o sucesso, dizer que o podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, também pela sua receptividade e por todo o carinho, todo o bate-papo durante a live aí. Ah, que delícia. Quero agradecer todo mundo que está com a gente, que ficou aqui, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Um beijo para cada um de vocês. John, beijo, querido. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Tchau, tchau. Boa noite.